Temos só aqui que acrescentar que ouvimos sempre jovens acima dos 18 anos, porque não podemos passar imagens de jovens menores de idade, ainda para mais fazendo perguntas relacionadas com o sexo, mas estamos a falar muitas vezes de jovens de 12 e de 13 anos que iniciam as suas relações sexuais e sem usar preservativo, sejamos sinceros. Se estamos a falar de jovens com essa idade, menos capacidade têm para conseguir ter crítica daquilo que é perigoso e não é para eles. Não têm a representação do perigo que estão a incorrer. Ainda para mais se estiverem alcoolizados, e ouvimos ali que muitos deles não usam porque estão alcoolizados e é depois de uma noite numa discoteca que têm relações sexuais. Mais perigoso é ainda porque a pessoa perde a noção do perigo que está. Mas aos 13, 14 anos já não era suposto em Portugal terem noções sobre sexualidade, não era suposto haver uma disciplina, não sei se única ou transversal, chamada educação sexual. Esta é uma conversa de há 20 anos. Sim, e isso coloca-nos uma outra questão. Para além das informações que podem colher em casa. Sim, mas nem sempre não. A informação não significa transformação. E foi dito muito na reportagem que há imensa informação, eles têm acesso à informação e o que é facto é que quando chega a hora, eu utilizo sempre, então nunca teve uma relação sem preservativo, já. Posso aqui na informação, os pais não falam, mas nós sabemos que os jovens hoje usam a internet muitas vezes a partir dos 6, 7 anos e costumamos dizer que eles são muito mais espertos e já nascem ensinados, portanto, eles sabem o que é que têm que fazer, não querem é fazer, certo? Certo. E não querem fazer porquê? É assim, lá está, a informação está disponível em todo lado, na televisão, na internet, os próprios pais até dão essa informação, manuais que estão disponíveis à venda e que os pais compram para os filhos estarem informados, mas uma coisa muito importante é a capacidade que nós temos de refletir sobre um determinado tema, a forma como nós adquirimos essa informação e a trabalhamos. Isso são os pais que trabalham isso com os filhos. Se isso não é feito, toda a informação que é dada... Há quem seja contra, por exemplo, um pai ou uma mãe dar o preservativo ao filho, quando não houve conversas anteriores sobre isso e dizer, olha, aqui tens, quando precisares, usa. Deve ou não fazer isso? Poderá fazê-lo. Até porque estamos a falar de jovens que muitas vezes não têm a possibilidade de ir a uma farmácia comprar preservativos. Portanto, se não for o pai ou a mãe, muitas vezes é a mãe, a colocar, por exemplo, sei lá, num saco de viagem para um fim de semana, preservativos. Eu conheço casos de mães que o fazem. Colocam nos sacos de viagem do seu filho para um fim de semana preservativos. Por exemplo. Portanto, lá está, é suposto não vem mal algum, antes pelo contrário. Claro, não tem problema nenhum. Isso também depende da relação entre mães pais têm, e pais e filhos. Claro. Mas os preservativos é suposto estarem disponíveis gratuitamente em alguns locais, não é? Muitas das vezes isso não acontece. Isso também é uma informação que às vezes é passada aos jovens, vai ao sítio tal que tens lá preservativos, poderás servir-te deles, portanto, e às vezes isso não acontece. O que faz com que o jovem necessite do preservativo naquele momento e depois não o tem para utilizar. Então como é que podemos entender este número que ultrapassa os 40% de jovens que não usam proteção nas suas relações sexuais? Eu acho que é importante perceber que estudo é esse. Quantos jovens portugueses é que entraram nesse estudo, em que circunstância, que tipo de relacionamentos têm, se são estáveis, se não são. Essa informação também não foi passada. Porque se perguntaram a um jovem que tem um relacionamento estável de 1 ano ou 2 e que por acaso é uma coisa que já está a acontecer, os jovens informarem-se como é que têm que fazer para fazer um rastreio se têm doenças ou não, porque tencionam passar a não utilizar o preservativo. Se perguntar a estes jovens, o jovem vai dizer que não usa preservativo, por exemplo. Não é? Portanto, esse estudo tinha que ser assim um bocadinho mais explorado para tentarmos perceber que jovens são estes, que pergunta é esta, que de forma é que ela foi feita. Mas um jovem que nunca ouviu em casa, que nunca ouviu na escola falar de sexualidade, é certamente um jovem com algumas dúvidas. Claro, evidentemente. E são esses jovens que cometem as asneiras? Eu julgo que não necessariamente. Como eu estava a dizer há bocadinho, a informação não implica transformação, porque senão ninguém fumava, toda a gente ia ao ginásio várias vezes por semana. Não é falta de informação isso. Ninguém usava drogas, isso não é falta de informação. Para haver transformação, a informação tem que ser passada e tem que ser trabalhada com o alvo dessa informação de forma a que implique transformação. E muitas vezes na educação sexual nas escolas, os próprios pais, os próprios professores, as próprias campanhas não são elaboradas em conjunto com profissionais que têm
tenham formação para, vamos lá apresentar esta informação de forma a que possa provocar transformação. Então, ou seja, já falamos disto há 20 anos, temos que continuar a falar muitos mais. Há muita discussão a ser feita aí, sim. Sim, é bom lembrar que através das relações sexuais se apanham doenças como, por exemplo, hepatite. Portanto, não estamos só a falar do vírus da HIV e da SIDA, estamos a falar de outros problemas sérios que podem ser passados, não é, através das relações sexuais. Já não falando das gravidezes indesejáveis, e estava aqui uma senhora que dizia com muita graça no Facebook que os pais gostam muito de dizer quando os filhos engravidam, eu bem te avisei, só que nunca tinha avisado antes. E, portanto, convém isso ser feito. Muito obrigada às duas por esta breve conversa sobre o assunto. Serviu, nomeadamente, para alertarmos uma vez mais os pais e todos aqueles jovens que nos acompanham, sempre que se justificar, nós aqui voltaremos ao assunto, porque nós aqui gostamos de falar daquilo que muitas vezes ainda é tabu na sociedade portuguesa.